Rótulas são dispositivos nos quais o momento fletor é zero. Essa viga tem uma rótula no meio que é representada por esse círculo. Aqui são dois exemplos de como essa rótula poderia ser construída na prática. A gente poderia construir essa viga por duas peças apoiadas assim. Veja que essas peças são capazes de transmitir força vertical de um lado para o outro da viga, mas não são capazes de transmitir momento fletor. Se a gente tentar aplicar um momento a uma dessas partes da viga, essas peças vão se desmontar. Outra construção que poderia ser modelada como uma rótula é essa em que as partes da viga são unidas por um pino. Veja que o pino permite a transmissão de cargas verticais de um lado para o outro da viga, mas se eu tentar aplicar o momento fletor, o pino gira. Para ver qual é o efeito da rótula na deflexão de uma viga, primeiro vamos voltar ao caso que nós resolvemos antes, que é igual a esse, só que sem rótula. A deflexão dessa viga sem rótula tinha ficado algo assim. A gente viu que a rotação da viga, que é o ângulo formado por essa curva, varia suavemente ao longo da viga. Conforme a gente se aproxima do meio da viga, ela vai ficando menos negativo e tendendo a zero, e conforme a gente passa do meio da viga, o ângulo começa a ficar positivo. A curva da rotação é contínua na viga inteira, não tem saltos. Agora imagine o que aconteceria se eu introduzisse uma rótula no meio da viga. Você pode imaginar a viga construída por um pino no meio. Dá para imaginar que a deflexão da viga seria toda para baixo por causa da carga para baixo, mas agora o pino deixaria a viga se defletir dessa forma, como se fossem duas vigas engaçadas livres. A deflexão seria uma curva como essa. Agora veja o que acontece com a rotação nesse caso. O ângulo formado por essa curva sai de zero por causa do engaste e vai ficando mais e mais negativo. No centro da viga ele tem esse valor negativo. E na outra metade da viga ele sai de zero por causa do engaste e vai ficando mais e mais positivo. No centro da viga ele tem esse valor positivo. O que acontece é que a rotação muda bruscamente de expressão ao passar pela rótula. Imediatamente antes da rótula a rotação tem esse valor negativo e imediatamente depois da rótula a rotação tem esse valor positivo. A expressão da rotação fica algo assim. Sai de zero e fica mais e mais negativa, e bem na rótula dá um salto e fica imediatamente positiva. E a partir daí vai tendendo a zero no outro engaste. Esse é o efeito da introdução de uma rótula numa viga. A rótula faz com que a expressão da rotação fique descontínua. A rotação tem um salto no ponto onde a rótula é aplicada. Mas nós já sabemos como descrever descontinuidades. Veja esses exemplos que nós já resolvemos. Nessa viga, sujeita a uma força concentrada, aparece uma descontinuidade na expressão do esforço cortante. Nessa viga sujeita a um momento concentrado, aparece uma descontinuidade na expressão do momento fletor. E para descrever essas descontinuidades matematicamente, através da equação do carregamento, a gente pode usar funções de singularidade. Nesse problema que eu tenho uma força concentrada, a equação do carregamento tem expoente menos 1. Integrando uma vez, aparece essa descontinuidade na expressão do esforço cortante. Essa função de singularidade de expoente zero é como se fosse um switch, um interruptor que liga e desliga dependendo de se x for menor ou maior que L sobre 2. Se x for menor que L sobre 2, essa função de singularidade vale 0. Se x for maior que L sobre 2, essa função de singularidade vale 1. E então esse valor mais f imediatamente passa a ser somado a qualquer que seja a expressão do esforço cortante. A mesma coisa no caso do momento fletor. Eu quero que quando eu integrar essa expressão duas vezes, apareça uma descontinuidade. Apareça esse liga-desliga, que é a função de singularidade elevada a zero. Então eu uso esse expoente menos 2, porque quando eu integrar duas vezes, esse expoente fica igual a zero. E é assim que eu vou descrever a descontinuidade causada pela rótula. O que eu quero é descrever algo na equação do carregamento que, quando integrado 3 vezes, resulte numa descontinuidade. Resulte numa função de singularidade de expoente zero na expressão da rotação, quando for integrado 3 vezes. Isso é conseguido usando uma função de singularidade de expoente menos 3 na equação do carregamento. A diferença entre essa descontinuidade e essas duas é que nesses dois problemas o valor da descontinuidade é conhecido. Aqui o salto é igual a mais f, então eu imponho nesse valor na descrição do carregamento. E aqui o salto é mais m, então eu imponho esse valor na descrição do carregamento. Mas qual é o salto na rotação causado pela presença da rótula? Isso não é um valor conhecido a priori. A gente pode calcular depois, mas por enquanto eu vou descrever isso como uma incógnita, delta θz.
o salto na rotação causado pela rótula. E além disso, eu preciso multiplicar tudo isso por E e ZZ por compatibilidade de unidades, para que quando eu integrar isso 3 vezes, as unidades sejam compatíveis com o resto da equação. A rótula, então, introduz uma nova incógnita no problema, a descontinuidade na rotação Δθz. Mas, ao mesmo tempo, ela introduz uma equação a mais de restrição de que o momento fletor na rótula é zero. Além disso, eu tinha falado na primeira parte do curso que a gente ignora essas funções de singularidade de expoente negativo que aparecem na expressão dos esforços internos. Quando eu resolvi essa viga com momento concentrado, eu mostrei que a gente ignora esse termo de expoente negativo. Ele não tem significado físico. É um efeito colateral da gente estar usando esse artifício matemático, as funções de singularidade, para descrever o carregamento externo. Aqui a mesma coisa vai acontecer. Quando eu incluo a descrição da rótula na equação do carregamento, aparecem essas funções de singularidade de expoente negativo na expressão dos esforços internos. Esses termos são ignorados, eles não têm significado físico. Eles são efeitos colaterais, a gente está usando funções de singularidade para descrever o carregamento externo. Veja que essa expressão não significa nada em termos de carregamento externo. Nosso único propósito com isso é descrever a descontinuidade da rotação devido à presença da rótula. Essa descontinuidade, sim, tem sentido físico, mas esses termos não. No exemplo 4, a gente tem uma viga com 3 apoios e uma rótula no meio. A carga externa é esse momento aplicado em C. Para resolver esse problema pelo método das equações diferenciais de equilíbrio, preciso definir uma convenção de sinais, que eu vou usar da página 13, e selecionar uma equação diferencial que descreva o problema, que nesse caso é a equação diferencial de vigas. As condições de contorno são que a flecha e o momento fletor são zero no rolete em A flecha é zero no rolete em C, e o momento fletor é M no rolete em C. Aqui M é positivo por causa da convenção de sinais. Além disso, há duas condições de restrição. A flecha no ponto B é zero por causa desse rolete, e o momento fletor é zero por causa dessa rótula. A equação do carregamento precisa descrever o fato de que há uma carga concentrada em B. Esse termo tem expoente menos 1 porque é uma força concentrada, e nesse ponto eu não sei o valor dessa carga. Chamei de RYB, aplicada em L sobre 2. E a equação do carregamento também precisa descrever o fato de que vai haver uma descontinuidade na rotação da viga devido à presença dessa rótula em x igual a L sobre 2. Esse termo tem expoente menos 3 porque é uma rótula, e nesse ponto eu não sei o valor desse salto na rotação. Chamei de ΔθzB. Nesse problema eu tenho 4 condições de contorno e 2 condições de restrição, 6 equações ao todo. E eu tenho 4 constantes de integração por causa da ordem 4 da equação diferencial e também as incógnitas RYB e ΔθzB. Então, ao todo, 6 incógnitas para 6 equações. O problema pode ser resolvido. Para resolver, eu posso integrar a equação diferencial. A primeira integral é o esforço cortante, que é a integral da função de singularidade de expoente menos 1, fica expoente 0, mais a integral da função de singularidade de expoente menos 3, dá expoente menos 2, mais uma constante. A integral do esforço cortante é o momento fletor, que é a integral dessa função de singularidade de expoente 0, fica expoente mais 1, mais a integral dessa função de singularidade de expoente menos 2, fica expoente menos 1, mais a integral de C1, mais uma constante. Integrando o momento fletor, eu tenho a expressão da rotação. A integral dessa função de singularidade de expoente 1 fica 2, e aparece esse meio multiplicando aqui. A integral da função de singularidade de expoente menos 1 fica com expoente 0, mais a integral desse polinômio, mais uma constante. A integral da rotação é a expressão da flecha. A integral dessa função de singularidade de expoente 2 fica expoente 3 e aparece 1/3 multiplicando, que multiplica esse meio e dá 1/6. A integral da função de singularidade de expoente 0 fica com expoente 1, mais a integral desse polinômio, mais uma constante. Substituindo as condições de contorno, a gente tem que nessa viga em particular as constantes de integração são todas zero. E substituindo o momento fletor e a flecha em x igual a L, eu acho que a reação em B dá 2m sobre L, e que o salto na rotação tem esse valor negativo. Veja que as unidades aqui são consistentes. A reação em B, que é uma força, deu em newton vezes metro dividido por metro, que dá em newtons. O salto na rotação deu em newton vezes metro, que concorda com as unidades aqui, que dá newton por metro quadrado vezes metro à quarta, que dá newton vezes metro ao quadrado.
As equações finais ficam estranhas, ficam em termos dessas funções de singularidade sem constantes adicionadas, porque elas são todas zero. Isso quer dizer que todas essas curvas são zero na primeira metade da viga, porque para x menor que L sobre 2, todas as funções de singularidade são zero. Na segunda metade, essa função de singularidade passa a valer o polinômio x menos L sobre 2 elevado a zero, que é igual a 1, e o esforço cortante passa a valer essa constante 2m sobre L. O momento fletor é a integral dessa constante positiva, dá uma reta crescente, que deve sair de zero, porque tem uma rótula aqui, e vai até mais m, que é o momento aplicado em E. A deflexão da viga deve começar e terminar em zero por causa dos apoios, e deve ter uma concavidade só no trecho inteiro, porque o momento fletor não passa por zero nesse trecho. Dá para imaginar que aplicando esse momento aqui, a viga se fletiria dessa forma, fazendo um arco para baixo. E daí dá para analisar a rotação a partir da flecha. A rotação do ponto B é esse ângulo, que é negativo. A rotação sai de um ângulo negativo. E a partir desse ponto, a rotação troca de sinal. Matematicamente dá para saber isso porque a rotação é a derivada da flecha e a derivada passa por zero, onde a flecha tem esse ponto de mínimo. Esse diagrama concorda com o que nós achamos matematicamente, que o salto na rotação devido à rótula é um valor negativo. A rotação antes da rótula era zero, e ao passar pela rótula, a rótula agora deu esse salto para baixo, igual a 1/12 de ml. Essa viga é meio estranha porque todos os esforços e rotações e flechas são zero na primeira metade. É como se a viga não tivesse sujeita a carga nenhuma nesse trecho. Mas é isso mesmo que acontece. A única carga externa aplicada na viga é o momento fletor. E a rótula tem essa característica que ela não permite a passagem de momento fletor. Esse momento fletor, então, não é transmitido para a primeira metade da viga, por isso que ela fica inalterada.